as pessoas são a alma de qualquer negócio. Elas estão precisando de uma palavra amiga, de que alguém as ouça. Então seja você essa pessoa. Tem que ouvir, tem que sentir a dor para depois você poder falar. É sempre poder estender a mão. Aquela sua ida vai fazer total diferença pensando lá na frente. É basicamente você furar a bolha e conhecer outros segmentos, outras áreas, qual que é a dor do mercado naquele momento. E por mais difícil que seja o dia a dia, por mais corrido que seja, você tem que entender, você tem que ouvir a pessoa. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Sem entender a dor do mercado, a dor da pessoa, a dor daquela empresa, a gente não consegue vender. O primeiro contato que a gente tem com o cliente, a gente tem que entender aonde ele está, aonde ele quer ir e como ele quer ir. Porque eu trabalho com a minha alma naquele lugar, né? Então tudo que eu vou fazer, eu penso como se fosse meu. Eu quero construir um legado para quando meu filho Benício crescer, ele falar, meu pai foi o Thiago Gomes e deixou um legado na cidade de Londrina. Tudo que você faz, tem alguém olhando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Alma do Negócio. E hoje nós vamos mergulhar a fundo em um dos segredos para você ter bons resultados nas vendas, que é o relacionamento com o cliente. Será que você sabe realmente construir uma conexão sustentável capaz de gerar uma venda de forma mais leve? Esse vai ser exatamente o tema desse podcast. Então já aproveita, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e fica até o final porque os meus convidados de hoje são especialistas nesse assunto. Eu tenho certeza que vai ser uma verdadeira aula esse podcast. Então eu vou apresentar os meus convidados, começando pelas mulheres. Nossa primeira convidada, ela é formada em administração, tem MBA em administração e gestão de varejo, é pós-graduada em gestão de pessoas e recursos humanos, já atuou em cargos de liderança, até mesmo no Boticário, e ela possui uma sólida experiência em gestão comercial no setor automotivo, principalmente no atendimento às mulheres. E ela é a pessoa mais influenciadora que eu conheci na minha vida. Seja muito bem-vinda, Neuza Leal. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você. E o meu segundo convidado, ele é graduado em Gestão de Recursos Humanos, tem especialização em Gestão de Negócios, acumula mais de 10 anos de experiência em vendas, negociação, gestão de relacionamentos e tem passagens por grandes empresas e veículos de comunicação, como o grupo GBS, Viação Garcia e Brasil Sul. E atualmente ele é gerente comercial do Grupo RIC, que é afiliada à Rede Record de televisão. E é um dos poucos que eu posso dizer que realmente é um vendedor e sabe muito bem o que é construir um relacionamento de verdade. Seja muito bem-vindo, Thiago Gomes. Obrigado, Mayara. Obrigado. Uma honra estar aqui. Vamos começar então com o nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos. Primeiro, eu estou muito feliz em receber vocês. Quando eu pensei em falar a respeito de relacionamento, falei, eu preciso trazer as duas pessoas que eu sei que vivem isso na prática. E eu vou começar com a Neuzinha. Eu chamo ela de Neuzinha, tá, gente? É um apelido carinhoso. Você é o tipo de pessoa que influencia. Isso é algo comprovado. Eu mesma já fui num evento, gente, convidada por ela. Ela falou, vai ter um workshop, vai você, vai o Ronaldo. Falei, vamos. Chegamos lá, nós tivemos que falar, todo mundo que tava, por que a gente tinha ido no workshop. E aí eu falei, eu não sei, eu vim porque a Neuza me chamou. E essa resposta se repetiu por quase metade da turma que estava ali. Neuzinha, como que a gente faz para ser influenciadora como você é? Na verdade, Mayara, eu acho que isso é uma coisa nata, né? A gente aprende a desenvolver essa questão de você... Na verdade, eu sou uma pessoa que eu amo pessoas, amo gente, amo estar com gente, amo conhecer gente... E eu acho que isso faz toda a diferença, porque normalmente eu procuro ser uma pessoa verdadeira, né? Onde você me encontrar, você vai encontrar a Neuza Leal, ou a Neuzinha, que a maioria das pessoas me chamam carinhosamente como Neuzinha, né? Justamente por isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar aonde você me encontrar. Então, isso eu acho que facilita bastante essa questão das pessoas me verem dessa forma, me verem da forma como realmente eu sou.
Então, o segredo é ser você mesma e gostar de pessoas. No meu caso, é isso que eu acredito, tá? Eu acredito que a gente precisa mesmo gostar de pessoas, porque aí a gente tem um relacionamento diferente com as pessoas, né? Você se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Porque hoje a gente percebe que as pessoas, assim, são muito superficiais, né? Então, eu vou me interessar pela Mayara se ela puder fazer alguma coisa por mim, né? Se não, eu vou me interessar pelo Thiago, porque o Thiago ali pode me ajudar de alguma forma. Tá na TV, né? Pode me ajudar de alguma forma. Então, hoje, eu, Neuza, me vejo dessa forma e sou dessa forma, né? Eu faço aquilo que o meu coração manda. Aquilo que tá ali dentro de mim, aquilo que eu posso ajudar as pessoas de alguma forma. Esse é o legado que eu quero deixar para as pessoas, que as pessoas me reconheçam por eu poder estar perto de pessoas e porque eu também vou fazer tudo que eu puder para ajudar as pessoas, aonde quer que elas estejam, as pessoas que passam ali pelo meu caminho. E, Thiago, ter influência na área de vendas é uma qualidade boa para o vendedor? Ser influenciador? Sim, total. Eu até falo muito isso pros executivos, pro meu time, que quando a gente é bem visto por um cliente, isso é a verdadeira boca a boca. Então, eu acho que não tem propaganda, não tem marketing melhor que o boca a boca. Então, se você tem ali uma boa influência dentro de um cliente, ele vai te indicar para outros. Eu vejo até quando eu saio em mercado, tudo. Cara, é incrível. Eu acho que a Neuza é até mais do que eu. As pessoas, Thiago, tudo. Então, assim, fazer diferença por onde você passa. Então, realmente muda muito o cenário. E as vendas acabam sendo até automáticas, entendeu? Então tem que ser tudo muito natural. E é isso que a Neuza falou. Hoje em dia, as pessoas às vezes querem ter um relacionamento já com segundos interesses. Vou ser amigo daquela pessoa porque é aquele caminho ali que eu devo seguir. Mas não, a gente tem que ter essa essência dentro de nós. Tem que ser o mais natural possível. Então, ter uma influência hoje no nosso ramo é um dos pilares principais. A pessoa tem que ser, como que eu posso dizer, natural dela, ela tem que ser espontânea. Então, assim, tem que estar na essência da pessoa, sempre, no dia a dia. E eu sou prova de que esses dois realmente são as mesmas pessoas sempre. O Thiago, inclusive, quando eu conheci, eu lembro que você era de outra emissora, depois saiu de lá, foi para outra, e a gente continuou mantendo esse relacionamento. E hoje, como gerente do comercial do Grupo RIC, você continua sendo exatamente a mesma pessoa. Obrigado. E eu fico muito feliz de saber, de poder ter acompanhado essa trajetória e ver você chegar onde você está hoje. Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. É aquilo, né, Mai? Como que eu já fiz de tudo. Tem até gente que pergunta, mas o que você já fez na vida? Gente, vocês não imaginam o que eu já fiz, né? Mas assim, comecei muito cedo também. Eu sei que não foi essa a pergunta, mas assim... Fica tranquilo, manda bala. A gente... acredito que a Neuza também, então a gente começou muito cedo, então passei por vários setores, já fui sócio de agência, então assim, quando a gente se refere ao assunto de hoje, que é relacionamento, como a gente transita em várias áreas, a gente começa a sentir isso, e a gente começa a trazer isso para o nosso mundo, e aí a gente tem que ter a verdadeira empatia, tá? Então assim, como eu passei, como você falou, em vários grupos de comunicação, acho que passei todos em Londrina, tanto posso falar aqui Band, Globo, SBT e hoje Record, cada um teve um aprendizado diferente, pessoas diferentes, então eu acabei trazendo isso e isso é muito bom porque a gente acaba ficando camaleão, né? A gente começa a se adaptar dentro da forma de trabalho ali e a gente consegue sempre trazer o melhor para o cliente. Perfeito. Neuzinha, eu falo que sabe fazer um network como ninguém. Qual que é o papel, a importância de saber fazer networking, se misturar onde quer que você esteja para construir relacionamentos?
Hoje, essa questão do network, né, é uma coisa que eu aprendi a fazer ao longo dos anos, assim como o Thiago falou. Eu tive em várias empresas diferentes, empresas menores, empresas maiores, em que a gente teve também vários treinamentos. Isso também é um treinamento, né? Não tem como a gente saber se relacionar com as pessoas sem estudar as pessoas, né? Hoje a gente precisa estudar as pessoas para a gente poder entender um pouco mais as pessoas. Você aí que é especialista nisso pode falar, né, também, concordar com a gente a respeito disso. E isso é uma coisa que eu fiz ao longo do tempo também, né? Vim estudando as pessoas, estudando tudo com relação às pessoas, porque a gente precisa entender as pessoas para que a gente possa se relacionar de forma mais tranquila, de forma mais fácil e de forma também mais coerente, né? Porque hoje o relacionamento também, existe aquele relacionamento mais superficial e existe aquele relacionamento que realmente você tá ali de verdade com a pessoa, né? Como eu já disse, a gente se interessar realmente pela pessoa. Então, eu creio que a gente estudar as pessoas têm mudado, né, ao longo do tempo, as pessoas têm mudado, inclusive, a forma delas de ver as coisas, né, tudo tem mudado. E a gente precisa acompanhar essa mudança, né? Através de estudo também. E assim, hoje, a gente está num lugar, você conhece determinadas pessoas. Você está em outro lugar, você conhece pessoas totalmente diferentes. Então, esse misto, né, de pessoas, de comportamentos, isso faz com que a gente aprenda a se relacionar de forma diferente. E também é o dia a dia, né? É aquele aprendizado diário e aquela coisa que a gente faz de fazer todo dia a tarefa de casa, vamos colocar dessa forma, né? Então, hoje eu creio que esse relacionamento, né, que eu tenho com muitas pessoas e normalmente as pessoas que eu tenho esse relacionamento são relacionamentos verdadeiros mesmo. Eu tenho clientes, por exemplo, que viraram amigos mesmo, da gente estar sempre junto e como o Thiago falou, isso tudo faz a diferença em que sentido? Hoje, indicação. Hoje, por exemplo, 90% dos meus clientes são indicação. E vão lá por causa da Neuzinha. E vão por minha causa. Hoje, por exemplo, eu estou de férias, atendo lá alguns clientes e se eu falar que eu estou de férias, eles não vão lá. Esperam, né? Então, essa forma da gente se relacionar com as pessoas, ser verdadeiro com as pessoas, é tudo de bom, né? E como eu já falei, eu amo pessoas, amo estar com pessoas e isso para mim é um prazer ter esse relacionamento com as pessoas. Hoje eu tenho lá uma lista de contatos imensa, né? Tanto é que as pessoas comentam comigo, eu preciso de tal coisa, me perguntam, você conhece alguém que faz isso? Conheço. Você conhece alguém que faz isso? Conheço. Então isso é uma coisa assim, bem gratificante para mim. Gente, eu vou contar aqui uma curiosidade. Eu falo que a Neuzinha já é colaboradora da Ânima, tá? Porque boa parte da minha prospecção, ela indica e, gente, a pessoa vem, ela sempre acaba fechando alguma coisa. Se não for aquele contrato de 6 meses de consultoria, fecha um treinamento, participa do Neuromaia, é incrível realmente a influência que essa mulher tem. Eu admiro ela pra caramba. E quando a gente tá à frente de uma empresa, o networking é essencial, né? A gente precisa ir atrás de cliente. Eu sempre falo, a gente não pode se acomodar e ficar esperando que o cliente venha bater na nossa porta, né? Falar, tô precisando de você. Não, a gente tem que ir atrás. Só que quando a gente fala em time de vendas, o que às vezes acaba acontecendo? Ele está, digamos assim, mais seguro por ter um emprego registrado em carteira. E aí ele acaba se fechando no mundo ali dentro da empresa. E ele não tem, às vezes, a percepção da importância que, mesmo sendo parte de uma empresa, precisa conhecer outras pessoas, de outros lugares, de outras áreas, não só daquilo que eles fazem. Você incentiva o seu time a ir atrás de networking? Sim, total. Até porque, assim, Londrina, hoje ela vem com uma demanda muito alta de eventos, né? Seja por ACIL ou sociedade rural, enfim. E eu sempre provoco muito o time que a gente tem que estar presente nesses eventos. Não só para a gente estar presente, a imagem do Thiago, da Mayara, da Neuza, mas também para poder fazer essa troca, esse network. Porque é nesses encontros que a gente sabe o que está acontecendo com o mercado, qual que é o movimento que está acontecendo. É lógico, a gente não consegue pegar na mão, né? A gente não consegue pegar na mão e levar a pessoa lá. Mas
Mas assim, a tarefa a gente sempre acaba passando. E a gente sempre procura falar, olha, comigo deu certo. E é uma coisa que eu trago muito pro time. Eu falo assim, olha, das experiências que eu já tive, isso e isso deu certo. Talvez agora, no momento, não se adequa. Mas assim, tem que tentar. Então assim, procura, tá? Ah, é cansativo. Poxa, eu tenho um jantar que é 7 horas da noite, eu tenho filho, tenho criança. Tá, mas de repente aquela sua ida vai fazer total diferença pensando lá na frente. Tá? Assim, eu falo por causa de vários encontros que eu acabo indo, é cansativo? Eu sei, porque eu acordo 4h30 da manhã, né? Então, quando chega 8 horas, 8h30, minha bateria social já tá caindo, mas nada com energético e um ânimo, né? A gente consiga ir. Então, assim, esses encontros são extremamente importantes. É a mesma coisa quando eu falo, quando a gente vai fazer um MBA, vai fazer uma faculdade, não é somente por busca de conhecimento, mas é também por causa do network, das pessoas, da troca que a gente tem dentro ali, entendeu? Então, basicamente você furar a bolha e conhecer outros segmentos, outras áreas, qual que é a dor do mercado naquele momento. Pô, a dor do momento é essa. Então, com base nisso, eu vou criar isso, tá? Até assim, rapidamente, foi com base num desses encontros, nos núcleos que a CIL promove das ruas, que eu senti uma dor do comércio local, que ele, tipo assim, pô, eu não tenho uma verba destinada total para o marketing, para poder fazer mídia no meu estabelecimento. Eu falei, por que eu não juntar a vontade de fazer a divulgação daquela avenida, daquela rua, e inserir esses empresários dentro? Então, acabei tendo a ideia, junto com o meu marketing hoje, atual, para... né, Natália, coitada, meu Deus, sofre muito na minha mão, mas assim, porque eu falei assim, cara, a gente tem que fazer uma mídia cooperada, porque é a dor que eu senti naquela reunião dos empresários. Então, agora recentemente lancei que a divulgação da Avenida Sayuri Kindi, automaticamente você vai aquecer o mercado local, e aí, tipo, aquela empresa que não tem um porte para poder fazer uma grande mídia, mas ela está assinando aquele material. Então, acaba tendo uma autoridade dentro daquela avenida. Então, isso foi com base numa dor, numa troca de network, numa reunião que surgiu a ideia. Então, é isso que, não só os vendedores, mas as pessoas de outros segmentos, de outros profissionais, que tem que ter isso em mente. É fazer essa troca pensando no que eu posso contribuir e o que eu posso agregar também dentro do contexto. Exatamente. E realmente você comentou que é cansativo, e às vezes é. Às vezes tem semana que eu não paro em casa. Saio de manhã, chego 10 horas da noite, eu falo, passou a semana e eu não sentei no sofá. Só que você vê realmente a recompensa. Todas as vezes que você se conecta, constrói relacionamentos. Ontem mesmo, eu e a Neuzinha, a gente tava lá em Cambé, em um evento da Ótica Simone, e em parceria com a CIL, a SIC Mulher de Cambé. Então, é assim, a gente não para, tem que se movimentar. E quando a gente fala em relacionamento, você tocou num ponto muito importante. Ele nos ajuda a entender a dor do mercado. E sem entender a dor do mercado, a dor da pessoa, a dor daquela empresa, a gente não consegue vender. Exatamente. É o que eu falo pro meu time, que a gente não é simplesmente um vendedor, a gente é um consultor. Então, assim, o primeiro contato que a gente tem com o cliente, a gente tem que entender aonde ele está, aonde ele quer ir e como ele quer ir. Para, com base nisso, a gente construir algo que seja acessível e que seja personalizado para o negócio dele. Não adianta a gente só pegar uma pasta, produtos cartelados e chegar lá e falar, eu tenho esses produtos aqui, é isso que eu tenho para poder... Não, qual que é a sua dor no momento? Qual que é a sua... eu quero procurar lead. Eu quero ter uma evidência maior dentro do mercado. Então, beleza. Olha, eu tenho esse projeto aqui, mas eu acho que eu posso construir isso daqui para você. É ser realmente um consultor. Porque ontem mesmo eu tive uma reunião com um cliente, o cliente está há 30 anos em Londrina. 30 anos. E eu nunca ouvi falar deles. E eu vi no olho da proprietária a dor que ela tem. Porque ela falou assim, cara, eu tô 30 anos em Londrina e ninguém me conhece. E eu atendo nacionalmente. Eu falei, oi? Então, então vamos trazer a sua marca. Ela já tá fazendo o rebrand da marca e tudo mais. Então, assim, a forma que a gente fez a reunião com ela se agarrou em nós. Ela falou, nossa,
vocês não trouxeram nada, vocês não vieram com viés de venda, vocês foram consultivos para mim. Então, agora eu entendi como que é a mídia, como que funciona um spot na rádio, como que funciona um comercial, porque às vezes o empresário, ele tá imerso naquela atividade dele, nos números. E quando a gente chega para poder agregar com informações de fora, isso soma para ele. E aí ele fala, poxa, eu não sabia desse caminho. E aí a gente consegue, e aí é a venda mais gostosa possível, porque aí você consegue ter resultado. E é o que eu falo, a gente não tem que chegar, fazer uma venda imensa. Nossa, eu tenho que fazer essa venda de 50 mil que eu vou bater o basquete. Não, traz o cara com calma, pouquinho. Quantos clientes eu já atendi fechando R$200 numa rádio e hoje eu deixei no outro grupo faturando 20, 30 mil hoje. E é a pessoa que veio comigo. Então ele começou pequenininho e ele cresceu. Então é bem isso. E até para falar com quem está em casa, que às vezes tem uma empresa pequena, ou que tem uma empresa aí há 20, 30 anos e nunca fez uma mídia, às vezes pensa, nossa, a TV é tão caro, rádio é tão caro. Só que é sempre importante você ter realmente uma pessoa para te instruir. Eu, como Ânima, nós fazemos todo esse trabalho. Inclusive, o Thiago, ele sempre me ajudou a pensar em soluções para o cliente. E o que você falou é muito real. A gente não precisa começar uma mídia investindo 50 mil reais, 30 mil, né? A gente pode começar ali, faz um mês de spot, né? As TVs sempre fazem condições especiais, principalmente para quem quer conhecer. Então, às vezes, você vai lá ter vários spots no mês e você vai pagar R$1.000. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, depende do que for negociado. Só que é sempre importante você realmente ter, primeiro, esse interesse e ter a mente aberta para conseguir entender as soluções e as possibilidades. Então, você que está em casa, que quer divulgar seu negócio, não fique achando que é tudo caro demais, que é muito difícil. É difícil a partir do momento que a gente não tem o conhecimento e não tem as pessoas certas. Gente, e falando em pessoas certas, né? Quando a gente cria uma equipe, a gente idealiza muitas coisas, né? E aí, quando chega no vamos ver, a gente vê que nem sempre, na maioria das vezes, não é a forma como a gente gostaria que fosse. Como que vocês fazem para engajar o time de vocês? Para trazer eles para perto e falar, vamos lá, vamos bater meta, vamos entender o cliente, vamos pensar em soluções. Eu, Mayara, com a minha equipe, o que hoje é mais fácil, vamos colocar assim, né? Hoje todas as pessoas, os vendedores, né, os consultores, a gente tem que tratar eles de formas individual, né? Porque cada um tem a sua dor, cada um tem sua meta pessoal, meta profissional. E se a gente não colocar o propósito, né, da empresa junto com o propósito do colaborador, também não funciona, né? Então, hoje, o que a gente precisa fazer? Trazer ele para o nosso lado dessa forma, né? Fazendo com que ele tenha, com que ele veja também o propósito da empresa em si, né? E também o propósito dele no sentido de que, olha, eu preciso vender X, por exemplo, porque eu quero lá no final do ano trocar de carro, por exemplo. Então, vamos ajudar. De que forma você vai fazer isso? Olha, vamos te ajudar dessa forma, vamos te ajudar. E outra, eles precisam ver que não tem só uma meta minha, Neuza, uma meta Thiago. Nós temos uma meta geral da empresa, né? E essa meta tem que ser colaborativa, né? E outra, vamos também verificar, como é que tá ali o seu mês agora, até o dia 15, tá legal. Fulano não tá, então vamos lá ver o que tá acontecendo. Vamos ajudar o fulano. O que você tá fazendo de diferente ali que você tá conseguindo chegar mais perto da sua meta e o fulano não. Então, no time, a gente não pode tratar todo mundo da mesma forma e a gente tem que estar ali também, todo mundo junto, né? Para que a gente consiga lá no final alcançar a nossa meta, tanto individual como a nossa meta geral também. Porque se a pessoa conseguir só a meta dela, fica uma coisa estranha, né? Assim, a gente, como empreendedor, você também quer que o outro, teu colega, também bata a meta dele. E a meta não é só a meta financeira, né? Hoje as pessoas olham muito a meta financeira, né? Financeiramente falando, mas a gente tem outras metas também, né? Vamos supor que nem o Thiago falou aqui, olha,
vamos ver quantas pessoas você conseguiu conquistar nesse mês. Quantas pessoas você conseguiu conhecer de diferente também. Porque isso também vai ajudar na sua meta geral. Então, normalmente a gente quando fala em meta, a primeira coisa que as pessoas pensam é na meta financeira. E a gente tem outras metas também durante o mês, que a gente precisa ali olhar, né, para que o seu time lá na frente também consiga ter um network melhor, consiga ter uma performance melhor, não só sozinho, mas como empresa. E isso é uma coisa que eu vejo que falta muito, né? Que falta muito. A liderança, no geral, olha só para a meta financeira, né? E isso eu tenho trabalhado, né, na minha equipe, essa questão, para que eles possam ser um profissional completo. Não só bater meta financeiramente, mas se tornar também um vendedor, uma pessoa melhor, uma pessoa que consiga também influenciar outras pessoas e também conseguir mostrar ali para todo mundo o que ele tem de bom. Né? Porque cada pessoa tem uma coisa diferente, né? Então, isso é uma coisa que eu procuro mostrar muito para eles. Olha, gente, vamos olhar todos os ângulos, né? Vamos olhar no geral. Senão, não funciona também. Não adianta a gente só lançar uma meta pro time, né, Thiago? E falar, vai lá, se vira. Não a gente tem que acompanhar. E a gente tem que dar a ferramenta para eles, tá? Então, eu abro a caixinha de ferramentas toda segunda-feira de manhã com o time e falo, olha o tanto de projeto que a gente tem na prateleira, o que vocês estão fazendo, para onde vocês estão indo, qual que é a ideia. E eu acho que, assim, mais importante é eles se sentirem pertencentes àquilo. Então, assim, tem a reunião semanal com todo o time para todos ficarem na mesma página. Mas, assim, aí o trabalho do líder é fazer aquele trabalho contínuo todo dia, de on, sentar do lado, falar, daí, como que tá? O que tá acontecendo? O que você precisa? Qual que tá sendo a sua dor? Ah, minha dor tá sendo essa. Então, peraí, vamos ver uma outra solução aqui para poder resolver. Eu até comentei essa semana com o time, e eu fazia muito isso. A gente acaba vendo quando a gente começa a olhar para trás, né? O que eu fazia que dava certo, né? E aí eu falei assim, gente, sabe o que eu fazia? Eu sentava com meu colega e hoje tem muito essa questão de tipo assim... Rivalidade. E isso, gente, infelizmente tem. Só que assim, o máximo possível, o pessoal tem que pensar como time. Só que hoje o mundo tá muito diferente. Então é cada um olhando pro teu umbigo, entendeu? E a gente tem que acabar quebrando esse paradigma, vamos dizer assim. E aí o que eu falei muito pra eles é assim, quando eu era executivo, eu chegava, vamos supor, a Neuza era minha colega. Eu chegava, Neuza, vou imprimir minha lista de clientes, você imprime a tua e vamos trocar e vamos tomar um café. Fazia isso direto. Porque às vezes ela via potencial de clientes na minha carteira e eu via potenciais de clientes na carteira dela e eu fazia uma troca. Falava, Neuza, tem esse cliente aqui, eu acho que é interessante aquele projeto ou aquele programa para poder fazer patrocínio naquele jornal. Nossa, é verdade, não tinha pensado isso. Porque são olhares diferentes. São culturas diferentes e aí as coisas vão se encaixando. Mas hoje não tem muito isso. É tipo, eu e acabou, entendeu? Então, o que a gente deve fazer como líder é todo momento fazer aquela ativação. É todo momento estar conversando com o time. E isso que a Neuza falou é muito importante. Muitas vezes as pessoas falam assim, meta é dinheiro. Não. Hoje eu tenho meta de questão de performance no que se refere a quantos leads você inseriu no CRM, quantas propostas você apresentou. Porque com base nisso, e hoje é um cálculo, é uma matemática, é uma matemática mais simples possível. Então, assim, hoje a gente fala que praticamente é 10% de conversão em tudo que a gente leva de proposta. Então, se eu tenho uma meta de 10 mil, eu tenho que levar 100 mil de proposta. Poxa, mas se eu tenho que levar 100 mil, por que eu não levo 200? Para poder aumentar, para depois o gargalo, o funil de venda. Então, eu falo para eles, eu falo assim, até aquele presente que eu tinha dado para vocês lá da areia, né? A gente tem que virar. Então, o começo do mês, cheio de oportunidade. Quando vai indo para o meio, para o final, você tem que virar a pirâmide. Ela tem que afunilar. Então, assim, quanto mais proposta você fazer, aí o time começa a entender qual que é a essência do negócio e fazer o negócio acontecer, a roda girar, né? E outra coisa, como o Thiago falou aí, essa troca é muito importante. Por quê? Por exemplo,
vamos supor, nós dois trabalhamos aqui na área comercial, volta e meia a gente troca, a gente trabalha em ramos diferentes, volta e meia a gente troca figurinha, vamos colocar assim, olha, eu vi, e a gente tem esse olhar também para as outras pessoas, quando você tem um relacionamento importante com as pessoas, você consegue ver isso, todo cliente que eu vou atender, por exemplo, eu não olho ele só como meu cliente. Eu já olho, nossa, esse cliente me falou alguma coisa que eu posso indicar ele para a Mayara. Esse cliente me falou alguma coisa que eu posso indicar ele para o Thiago. Né? E isso não acontece só em ramos diferentes, não. Por exemplo, eu tenho lá nos concorrentes, vamos colocar assim, que eu indico muita coisa. Também porque às vezes eu não tenho o produto. E para o meu cliente, eu procuro mostrar para ele. Falo, olha, eu não tenho esse produto, mas eu vou arrumar para você. Né? Eu não vou ganhar nada, né, com isso, vamos colocar assim. Só que eu ganhei a confiança dele, eu ganhei a credibilidade dele. E quando qualquer coisa que ele precisar, ele vai vir até mim. Então, essa questão do comercial, né, em si, eu creio que a gente precisa ter esse olhar também, assim como o Thiago falou. Não somente com os nossos ali colaboradores, com nossos amigos ali de equipe e tal, mas com os outros também. Porque daí a gente consegue fazer muito mais negócios. Por exemplo, eu indiquei esse cliente lá que eu vi uma oportunidade para o Thiago ou para você. O dia que você tiver uma oportunidade, você também vai começar a fazer isso. Você também vai começar a olhar, nossa, esse cliente aqui, ele pode servir para a Neuza. Esse cliente aqui pode servir para o Thiago. E isso acaba que fazendo com que a nossa rede de network, assim como o Thiago falou, seja ainda melhor, seja ainda mais produtiva, né? E muitas pessoas não têm esse olhar também, né? Não tem esse olhar de verificar assim, olha, eu posso ajudar. Eu não, vou olhar, como o Thiago falou aqui, para o meu umbigo e ponto, né? Só que isso pode ser um tiro no pé, né? Exatamente. Então, e essa questão da equipe toda aí, como ele falou, é muito importante a gente passar para a equipe isso, olha, vamos estar todo mundo ali em união, vamos estar todo mundo antenado um com o outro, porque isso faz toda a diferença. Às vezes nós dois estamos atendendo o mesmo cliente que ele percebeu alguma coisa que eu não percebi, ou mesmo dentro da equipe, assim como ele citou o exemplo ali, né? Então, isso facilita muito o nosso negócio. Às vezes a gente está sofrendo à toa, ou às vezes, sei lá, ele pode falar, eu estou querendo falar com um cliente tal, por acaso você conhece esse cliente? Por acaso eu conheço, e daí eu não posso facilitar para ele? E às vezes é uma coisa tão simples, né, Neuza? Igual eu tava falando, trabalhei até tarde essa noite, né, essa madrugada, quer dizer, e aí o filho da Neuza, que já foi meu colaborador, que já me atendeu também, é maravilhoso. Maravilhoso, o Nicolas, ele falou assim, cara, você tem o contato desse cliente? Pô, peraí, eu não tenho aqui comigo, mas já peguei com o executivo, passei para ele. Porque assim, é uma troca. E assim, tudo que a gente faz, volta. E o mundo não dá volta, ele capota, né? Exatamente. Então, assim, é exatamente, até quando você começou a falar, Mayara, e esses dias eu até falei para um executivo, por todas as emissoras que eu passei, graças a Deus eu passei e eu tô com minha consciência totalmente tranquila. Porque a gente tem que fazer uma passagem que seja marcante. Porque, assim, todo mundo é substituível. Mas chega a um ponto que você entrega tanto, ou que você é uma áurea, vamos dizer assim, que fica marcado. Então, assim, eu tenho um bom relacionamento com todas as analistas que eu passei. As analistas de TV e rádio, gente, só para vocês saberem, é frenético. É assim, você olha para elas, você tem vontade de abraçar elas e de chorar junto. Porque você imagina um time de 7, 10 executivos jogando tudo para a demanda de uma pessoa só, para ela poder implantar, para ela poder correr atrás, para ela ver como que tá o material do cliente, porque se ela falhar, vai falhar para o cliente, vai falhar para o executivo também, aí vira uma bola de neve. Então, assim, a gente tem que ter a empatia. Então, o que eu sempre falei para eles, e falo para todas as pessoas, cara, sempre trata muito bem. Essa é a alma do negócio, é o relacionamento. Então, assim, as analistas, até recentemente a gente foi para uma convenção, e eu acho que é uma dor, assim, de todas as analistas que de repente estiver vendo esse podcast, porque elas não vão para a convenção. Quem vão é os executivos, elas ficam na base.
Só que quem faz o trabalho mais difícil são elas. E aí eu senti no coração, como líder, e eu deixei um presente para cada uma na sua mesa. Então, assim, no fim de semana que a gente saiu para a convenção, quando elas chegaram, elas viram lá o presente em cima da mesa. Mas é questão de reconhecimento. É questão de mostrar para elas o tão importante que elas são dentro daquela engrenagem. Então, assim, a gente tem que ter um olhar amplo para tudo. E esse tema de hoje que a gente está trazendo de relacionamento é isso. O relacionamento, gente, eu acho que é tanto profissional quanto pessoal, é tudo. E tudo que você faz tem alguém olhando. Tudo que você faz tem alguém dando uma atenção, seja por via de rede social, LinkedIn ou pessoalmente, porque assim, se você se queimar com uma pessoa, para ela poder falar para as 8, 10 pessoas é muito. Agora, se você fez uma coisa boa, é difícil. Mas a coisa ruim vai. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Putz, pequei com aquele cliente. O que eu vou tentar reverter o cenário para poder melhorar e a gente poder ficar bem com o cliente? Mas eu não quero mais fazer mídia. Mas tudo bem. Tá águas passadas. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Porque imagina, se a gente deixa ali uma abertura, deixa uma brecha ruim para aquele cliente ou para aquela pessoa, enfim, você vai dar abertura para ela poder falar mal de você depois. Infelizmente, o ser humano é isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o relacionamento é isso que você falou, né? É confiança, né? O relacionamento nada mais é do que uma confiança que você deposita em determinada pessoa. Porque você sabe que aquela pessoa vai fazer de tudo para que você consiga o seu objetivo ou para que a coisa que deu errada dê certo, né? Ou pelo menos amenize ali a situação. Então, é isso tudo que o Thiago falou aí. Gente, relacionamento é a chave para tudo, né? É aquilo que eu sempre falo. A gente só compra de quem a gente confia. O nosso cérebro precisa se sentir seguro e confiante com aquela pessoa que está sentada na nossa frente oferecendo um produto, um serviço. Porque se ele não sentir, se ele perceber que você tremeu na base, o cérebro dele vai falar, tchau, não quero mais. E até com relação, né? Muitas vezes até preço, né? Que isso é uma dor, né? Que as pessoas às vezes falam, porque a diferença de preço e valor, né? Porque nós precisamos mostrar para o nosso cliente qual é o nosso valor, qual é o valor do nosso produto. Perfeito. E as pessoas olham sempre ali o preço. E já aconteceu, por exemplo, de eu perder uma negociação pelo preço e de eu ganhar uma negociação que o meu preço era maior. Por quê? Pela confiança que o cliente, como o Thiago falou, a venda é uma venda consultiva, né? A gente não pode fazer uma venda no sentido de que você vai só ali passar pelas características do produto e ponto, né? Na verdade, a característica do produto, todo mundo já sabe. O cliente já pesquisou na internet. A única coisa que o Google não faz é isso que o Thiago falou, mostrar para ele as coisas boas, ouvir a dor dele. Isso o Google não faz. Isso quem vai fazer somos nós, né? De forma consultiva, de forma mais tranquila. Então, a gente não vai perder para o Google nunca com relação a isso. A gente só vai perder para o Google com relação a valores e características. Isso ele pode ver em qualquer lugar. E eu vejo que no teu caso também, Neuza, o cara quer a solução. Você vai resolver? Fica aqui mesmo. E assim, se a gente não levar a solução, e é isso que a Maia falou, se a gente tremer na base, e hoje, muito das vendas também acontece na questão da emoção. Sim. Então, o cara tá ali no momento, e assim, é o que eu falo pros vendedores. Cara, o cara já tá apto para poder comprar ali no momento, já assina. Sabe por quê? Porque ele tá na emoção do negócio. Se você deixar o cara ir embora para casa, colocar a cabeça no travesseiro, brigou com a mulher, no outro dia ele vai falar, não vou fechar mais. Aí você vai ficar, era o que ia me salvar esse mês. Então, assim, é a questão da emoção e da solução. Você fez um encantamento, você fez a venda pro cara, e é o que eu falo, cara, você vai receber o cliente na tua base, coloca o nome dele, coloca logo do negócio dele, recebe com café da manhã, ali é a primeira impressão, o cara já chega, já quebrou o ambiente, e já não vai já direto pra venda. Como que tá a sua vida, como que tá? E hoje eu falo muito isso no sentido assim, hoje a gente trabalha com CRM, todas as empresas trabalham com CRM. E o CRM,
o tal do vendedor, ele vai falar assim, putz, é um saco, cara, tem que ficar alimentando o CRM, é perca de tempo. Não é perca de tempo. Você tem que usar isso ao seu favor. Então, assim, conversei com a Neuza. Nossa, aniversário da Neuza amanhã. Coloca no CRM. Nossa, a última reunião que eu tive com a Neuza, ela falou que o filho dela tava doente e tal. Nossa, coloca no CRM. Quando você for entrar em contato, Neuza, como que tá lá o Nicolas? Tá tudo certo com ele? Nossa, como que o Thiago lembrou? Porque tava no bendito CRM. Então, assim, é questão de você ter empatia, relacionamento, emoção do momento ali e sempre trazer a solução. Sempre. É isso que o cliente espera de você. Aí, a partir do momento que você acaba pisando um pouco na bola, ele já vai ficar com o pé atrás com você. E aí você perde tudo aquilo que você conquistou, toda aquela autoridade que demorou para você construir e cai por terra. Agora, assim, se o cara for muito bom na questão de relacionamento, tudo, ele consegue reerguer o negócio. Exatamente. E o Thiago tocou numa coisa muito interessante que eu sempre comento com o pessoal, que é justamente o encantar o cliente, né? Normalmente a gente se preocupa ali, eu vou fazer um bom atendimento. O bom atendimento, todo mundo faz, né? O bom atendimento, a maioria faz. E de que forma a gente pode encantar o nosso cliente, né? Ouvindo ele ali, né? Como o Thiago mesmo falou. E essa questão do encantamento é uma coisa que fica muito nítida para o cliente, né? Desde que você encantou, é como a gente fala da Disney, né? Por que as pessoas vão na Disney? Porque lá eles não vendem brinquedos, eles não vendem o passeio. Eles vendem uma experiência, né? O encantamento. E todo mundo é treinado para isso, né? Para que encante o seu cliente. Isso a gente tem que fazer com a nossa equipe todo dia também. Vamos encantar o nosso cliente de que forma? Cada cliente você pode encantar de uma forma diferente. Vou te dar um cafezinho, vou conversar com você. Às vezes você só tá afim de um papo ali, porque você não tá muito legal, alguma coisa. Você já encantou essa pessoa, né? E Neuza, não te cortando, mas senão eu vou esquecer. Isso é muito importante que você trouxe, porque assim, a gente tem que entender da pessoa. Você tem que entrar na mente da pessoa e entender. Por quê? Eu já tive cliente que eu atendi, que demorou para ele poder me receber, porque a pessoa que ia sempre levava presente. Ele falou, Thiago, não quero receber presente. Eu quero solução para o meu negócio. Então eu parei de atender vocês, porque só vinha trazer presente para mim. Eu não quero ser comprado. Então, assim, às vezes você tá lá, nossa, vou levar um bolinho, vou levar esse daqui, vou levar um presente pra ele, que ele vai lembrar. Toma muito cuidado. Porque às vezes você acha que é o caminho mais natural do negócio para poder acontecer uma venda ou para acontecer uma aproximação de um relacionamento, você tá agindo totalmente ao contrário do que o cliente quer. Tem que ser natural, a gente tem que encantar o cliente, a gente tem que proporcionar a experiência, mas tem que ser algo natural. E você falou na questão desse exemplo do cliente que só ganhava presente, ele queria solução. E aí a gente entra em outro ponto, que é o conhecer o cliente. Cliente não é tudo igual. Pode ser que a Neuzinha adore ganhar presente, ela goste de conversar sobre várias coisas. E o Thiago não, ele é direto. Ele gosta de uma reunião mais rápida, mais direta. Então a gente tem que entender o perfil do cliente. E a gente só entende o perfil quando a gente começa a ter esse relacionamento com ele. Exatamente. E outra coisa também, né? Eu vejo, quando eu vou atender uma pessoa que eu não conheço, eu pesquiso antes. Né? Pesquiso com as pessoas que eu sei que são próximas dele ou dela, né? Da empresa, inclusive. Como que essa empresa trabalha? Porque, como o Thiago falou, pra gente não chegar lá de uma maneira totalmente equivocada. Sim. Né? Porque isso vai fazer toda a diferença. Assim como a gente fala, a primeira impressão sempre é a que fica. Né? Por mais que a gente queira agradar, quando a gente fala encantamento, muitas pessoas pensam nisso mesmo, que encantar é dar presente. E não é. Né? O encantar, você pode encantar a pessoa de qualquer forma, né? De outras formas diferentes, né? Sem ser dar um presente ou dar alguma coisa para a pessoa. Né? Então, isso é muito importante, assim como o Thiago falou, a gente precisa conhecer o cliente mesmo, antes mesmo de uma primeira reunião, né? De um primeiro contato, porque isso vai fazer toda a diferença. Porque se você já fizer um contato com a pessoa ali de forma ou mais delicada, ou mais rústica, né, ou mais demorada, né, então a gente precisa realmente fazer tudo isso. Então isso é uma coisa, por exemplo, também que eu falo muito com a equipe, né, no caso que o cliente chega até a gente, então
a gente já aprende a ler o cliente, isso é uma coisa assim muito importante, a gente lê o cliente, a hora que isso é uma coisa também que a gente aprende com o dia a dia, com você estudar as pessoas, e você também aprende ali no jeito da pessoa andar, né? Porque o corpo fala, né? Exato. A gente já sabe que o corpo fala. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ensinar para o nosso time também, né? Porque às vezes a pessoa chega ali de uma forma, né, diferente, ali a gente já percebe que a pessoa quer ser rápido. Ou que a pessoa, ela tem um pouco mais de tempo. Então, a gente pode explicar melhor a respeito do produto ou do serviço, no meu caso, né? Exato. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, assim como o Thiago falou mesmo. E eu quero saber agora de vocês, que é uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem no podcast, para todo mundo que ainda vai participar aqui com a gente. O que é a alma do negócio para você, Thiago? Difícil, né? Por que não jogou pra você primeiro? Vamos para as mulheres, vai. Vamos lá. Pode ir, Deusinha. A alma do negócio para mim, hoje, por exemplo, eu sou gestora de um negócio que não é meu. Vamos colocar assim. Mas eu sinto como se fosse meu. Por quê? Porque eu trabalho com a minha alma naquele lugar, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu penso como se fosse meu. Vamos apagar a luz aqui. Vamos economizar em determinadas coisas. No material do uso diário, de limpeza, ou qualquer coisa nesse sentido. E a alma do negócio, para mim, é isso. É você trabalhar de uma forma com que você dê o seu melhor, e faça com que as pessoas também estão à sua volta também dê o seu melhor. E que você valorize isso, né? Valorizar as pessoas é uma coisa que eu quero deixar de legado, né? Na minha gestão ou na minha vida, que eu valorizo as pessoas e que as pessoas que passarem pelo meu caminho, né? Já passaram pelo caminho, que ainda vão passar pelo meu caminho, que elas possam se sentir valorizadas, que elas possam se sentir cultas, né? Que eu possa ter ensinado alguma coisa para elas, nem que seja uma receita de bolo, né? E que elas possam sentir lá na frente, olha, eu passei por essa pessoa e essa pessoa me ensinou alguma coisa. E que ela fez a diferença na minha vida. Então, esse é o legado que eu quero deixar, né, para as pessoas aonde eu tô. E a alma do negócio, para mim, é isso. É você fazer a diferença no nosso caso aqui, na nossa cidade, como empreendimento, como gestora, como líder, e fazer com que o negócio também faça a diferença na vida dessa pessoa que passou lá e precisou de um serviço, por exemplo. Porque um dia ela vai ter uma história para contar com relação a isso. E eu quero fazer parte dessa história de cada pessoa que passou pelo meu caminho e nas empresas onde eu já trabalhei. E com certeza você tem deixado esse legado. Thiago, agora não dá pra fugir. Não dá pra fugir, vamos lá. Tá, na verdade, o que eu vejo quando a gente se refere à alma do negócio? Nada mais no meu ponto de vista, é respirar o negócio, tá? Eu acho que o negócio, a gente tem que ver ele como um hub. E ele é um círculo e ele tem várias frentes. E cada frente é uma partícula ali que faz uma diferença em determinada área dentro da empresa. Então, quando eu me refiro e penso na questão da alma do negócio, é você realmente incorporar aquilo. Você se sentir pertencente àquilo. Então, assim, quando a gente fala isso para o mundo do empresário, é tudo que ele tem na vida. Tudo que ele construiu, a casa que ele tem, o carro que ele tem, foi pelo negócio dele, pela empresa dele. E quando a gente traz para nós, isso que a Neuza falou, e a gente já conversou sobre isso, hoje eu tô na RIC Record, que é Jovem Pan também, Jovem Pan News. Só que o nome é muito maior do que eu. Eu não posso ser maior do que o nome, eu tô abaixo do nome. Só que assim, por todo lugar que eu passei, eu sempre levei esse nome no sentido assim, quando o Thiago passou para outro grupo de comunicação, é o Thiago do local tal. Então, assim, é realmente você respirar o negócio e você trabalhar como se o negócio fosse seu. Então, assim, tem a visão do empresário e tem a visão nossa como líderes. Então, hoje, eu respiro o meu negócio. Eu respiro a RIC. Assim, eu sou sócio do senhor Leonardo Petrelli, dono do Grupo RIC. Porque, assim, eu amo o que eu faço.
E assim, eu levo puxão de orelha de amigos, de esposa, meu filho ainda não, porque não tá falando, né? Mas assim, eu trabalho e eu sei que eu trabalho até demais. Mas assim, eu fico imerso naquilo e eu gosto do que eu faço. Então assim, eu sei que dali sai frutos e é onde eu cheguei. Até tem gente que fala assim, Thiago, você tem que desacelerar um pouco. Eu não consigo. Você vai ter um burnout. Cara, eu não consigo desacelerar, porque eu vivo o negócio. Eu já acordo, já 1000 por hora, eu tô no banho, já tô pensando o que eu vou fazer. Então, eu acho que é isso. A alma do negócio é você respirar e você fazer realmente isso que a Neuza falou. Fazer a diferença na vida das pessoas. E eu construir e deixar um legado. Porque, assim, eu quero... Até difícil falar. Depois que você se transforma pai, você fica mais emotivo, né? Então, assim, eu quero construir um legado para quando meu filho Benício crescer, ele falar, meu pai foi o Thiago Gomes, que passou em determinada emissora, que fez isso e deixou um legado na cidade de Londrina. Não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu não sei se vai abrir portas, janelas para outros lugares. Então, assim, a gente acabar deixando um legado e fazendo diferença nas pessoas. E o nosso papel como líder é trazer essa atmosfera da alma do negócio para dentro dos nossos liderados. Perfeito, eu quero deixar aqui, como o Thiago falou aí, em nenhum momento eu falei, mas agora eu quero deixar registrado aqui que eu sou gestora do Mufatão Auto Center. A minha loja fica ali na Avenida JK. E vocês estão todos convidados aí para conhecer minha loja. E eu, como o Thiago falou, eu sou sócia do seu Pedro Mufato. É isso aí. Ele não sabe, mas eu sou. É bem isso. Gente, eu não sei vocês, mas eu, com esses dois aqui, é conversa... Vixe. Pra meses, Nossa anos. Senhora. Quando a gente senta pra conversar, almoçar, tomar café, a hora corre que a gente nem vê. E aqui não foi diferente. Nós já estamos agora chegando ao fim desse episódio. E eu vou fazer uma última perguntinha, que também é algo que eu sempre quero que os convidados deixem pra quem está assistindo. Um conselho da alma de vocês direto para a pessoa que está assistindo em casa. Se vocês pudessem trazer uma mensagem que todo mundo, todas as pessoas que existem no mundo pudessem ouvir, qual mensagem seria essa? Bom, eu falo, né? Vou falar de gente de novo, né? Eu falo que você precisa ouvir as pessoas, porque quando a gente ouve as pessoas, tudo na nossa vida se torna mais fácil. Né? Na nossa família, se a gente ouvir as pessoas, no nosso trabalho, se a gente ouvir as pessoas, e a gente ter um olhar atento para as pessoas, porque as pessoas são a alma de qualquer negócio, são a alma da nossa vida, são a alma da nossa família, são a alma de qualquer ambiente que nós passamos, as pessoas estão lá. Pode não ter nada, mas as pessoas estão lá. E as pessoas, principalmente hoje, elas estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando de que alguém as ouça. Então, seja você essa pessoa que ouça as pessoas que estão ao seu lado. Que você vai descobrir que você pode ajudar muita gente, que você pode fazer a diferença na vida de muita gente, que às vezes você não percebeu isso ainda. Thiago? Nossa. Difícil, né? Falar depois da Neuzinha. Eu sinto isso também. Não. Toda conversa com ela, eu vou tentar falar alguma coisa, às vezes eu apanho. Mas vamos lá. O recado que eu queria deixar bom, não copiando, mas assim, acho que a Maia sabe, eu sigo várias pessoas, Joel J, Caio Carneiro, enfim, eu não vou me estender aqui, que é uma lista de bastante pessoas que eu leio e acompanho, mas eu acho que assim, é o básico bem feito. Sabe? E às vezes a gente quer inventar a roda, só que é só você fazer o básico bem feito, é o arroz e o feijão bem feitinho todo dia. Isso quando a gente traz para a questão do relacionamento e interpessoal, é você fazer, contribuir com a pessoa, sabe? E eu falo outra coisa que eu sempre penso, é você fazer sempre 1% melhor todos os dias. Então, você ter uma rotina, você parar no final do dia e refletir, como que foi meu dia hoje? Foi positivo? Não foi? O que eu errei? Você fazer uma autoanálise todo final do dia para que no dia seguinte você consiga consertar o dia anterior e você fazer melhor no dia seguinte. Então, é esse recado que eu queria deixar. E por mais difícil que seja o dia a dia, por mais corrido que seja, por mais
complicado que sejam as pessoas, é isso que a Neuza falou. Você tem que entender, você tem que ouvir a pessoa. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, assim, a gente tem que ouvir, tem que sentir a dor para depois você poder falar. É sempre poder estender a mão. Até esses tempos atrás, acho que foi ontem, eu ouvi isso de uma pessoa, que eu sempre fui muito solícito. Eu sempre estendi a mão. E isso veio em mim, eu falei, cara, eu sempre fiz tão natural. Mas é o básico bem feito. Exato. Eu sempre fiz natural. E às vezes as pessoas veem isso em mim, só que às vezes as pessoas não falam. Não vai ser sempre a pessoa vai chegar, nossa, Neuza, como você tá linda hoje. Maiara, você é uma ótima profissional. As pessoas às vezes têm esse bloqueio para poder falar. Mas quando essa pessoa veio falar para mim, eu falei assim, cara, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Então, assim, sempre estender a mão, sempre estar ali para servir e automaticamente você vai construindo o seu legado, você vai deixando a tua marca por onde você passar. Arrasaram, gente! E quero agora dar um presente para vocês, todos os nossos convidados. Inclusive, deixa eu ver, esse aqui é da Neuzinha. Nós temos uma parceira, que é a Harmonize Arte, que tá com a gente no podcast. Então, ela que faz nossas canecas, que faz a caderneta que vocês já conhecem. E tem um trabalho incrível, faz toda a parte de personalização. E se você quiser também ter o seu material personalizado na área de papelaria, canecas, conversa com eles. Eu sempre deixo aqui os contatos na descrição do podcast. Inclusive tem cupom meu, que é mais 5. Se você falar esse código, você vai ter um desconto. E eu quero mandar um beijo pra Lívia, que é minha parceira aqui, que apoia esse podcast. Gente, eu só tenho que agradecer pelo tempo de vocês. Eu sei que a rotina é corrida. Obrigada por terem vindo, por terem compartilhado tanto. Deixa as redes sociais de vocês para o pessoal acompanhar. @Neuza com Z, S Leal. O meu é @Thiago Douglas Gomes. Com T. THY. Isso, bem. LinkedIn também é a mesma situação. O meu também. Gente, obrigada. Vocês compartilharam muito com a gente. Eu tenho certeza que quem tá em casa aprendeu muito com vocês. Ai, que bom. Espero que a gente fez diferença, né? Obrigada pelo menos um pela pouquinho. oportunidade, Maiara. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela tua atenção. Você sabe que toda dúvida que você tiver, que tema que você quer aprender, quer saber mais sobre vendas, sobre marketing, sobre comunicação, sobre comportamento, deixa aqui nos comentários que a gente vai sempre trazer aquilo que você quer assistir. E eu vejo você no próximo episódio.